Parece ficar evidente que havia um teor golpista e conspiratório dentro da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, e as mensagens agora indicadas pela deputada Jandira comprovam isso. De tal forma que no dia 8 de janeiro houve omissão imprópria, omissão dolosa ou ação deliberada e intencional da cúpula da PM para possibilitar esse caos institucional e social, portanto, o golpe. Vou abrir aspas para a denúncia da PGR. Aderindo subjetivamente às ações delitivas praticadas por terceiros e por omissão imprópria em circunstâncias nas quais deveriam e poderiam agir para evitar o resultado, concorreram para a prática das condutas criminosas. Ou seja, a PM deveria agir, a PM poderia agir, tinha condições para isso e, de maneira intencional, assim não fez. E o que as investigações demonstram até agora de maneira didática, conforme a senadora Elisiane falou? Havia baixo efetivo, boa parte dos PMs estava no curso de formação, a tropa estava sob aviso sequer de prontidão, verifica-se inércia, verifica-se ausência de comando e ausência de um gabinete de crise. Isso não me parece falha operacional ou circunstancial. Isso me parece uma falha intencional, portanto, deliberada, e as condutas devem ser devidamente individualizadas, com o direito de defesa de cada agente da Polícia Militar do Distrito Federal. Cada um tem o direito de se defender. O que eu estou dizendo é que houve um erro para além de gestão ou operação. Houve uma interferência política promovendo isso. Agora eu peço atenção a todos e a todas, porque, veja, autonomização, ideologização e aparelhamento político das polícias pode constituir golpe fatal contra a democracia no Brasil. Eu quero chamar a atenção para isso, porque imagina só, monopólio da força, arsenal armado. Imagina, deputado Rogério, se forças de segurança se tornam correio de transmissão de uma corrente política, não de Estado, mas de governo. Isso é o caos. Força de segurança com monopólio da força, com arsenal armado, tomada por um aparelho político-ideológico, isso é risco para a democracia. Mas qual é a tese que eu quero apresentar para vocês? A extrema-direita sabe disso, a extrema-direita quer isso e a extrema-direita insuflou isso intencionalmente. Olha o que diz novamente a denúncia da PGR. Contaminada ideologicamente, a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, especialmente pelos ora denunciados, esperava uma insurgência popular que poderia assegurar a permanência de Jair Messias Bolsonaro no poder. Isso é grave. Contaminada ideologicamente, uma força de segurança agiu contra a democracia. Só que eu quero concordar com algo que já foi dito aqui. Me parece insuficiente se toda a responsabilidade ficar na cúpula da PM do Distrito Federal. E aqui eu quero chamar a atenção para o elo de ligação entre Bolsonaro, bolsonarismo, intencionalidade golpista e lá na ponta a PM. Para mim, senadora Elisiane, não podemos esquecer e devemos enfatizar que esse elo de ligação se chama Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que participou de live questionando o sistema das urnas, que participou da tentativa de obstruir votação na região Nordeste no dia 30 de outubro, e no celular dele foi encontrada minuta de golpe, e depois ele foi nomeado o quê, deputado
deputado Rogério? Secretário de Segurança Pública do DF. Posição estratégica e privilegiada para um bolsonarista de carteirinha insuflar um golpe. No dia 6 de janeiro, esse indivíduo, com esse histórico, com esse contexto, viaja antes das férias formais para fora do Brasil. Seria injusto. Será injusto se toda a responsabilidade ficar na cúpula da PM e não se entender Anderson Torres como elo de ligação entre Bolsonaro, bolsonarismo, intencionalidade golpista e a Polícia Militar do Distrito Federal. Porém, não acabou. Eu quero ir além. Peço muita atenção a uma outra parte da denúncia da PGR. Olha isso, senadora Elisiane. Diante da inércia do Exército Brasileiro, os extremistas se articularam com o objetivo de promover desordem social e caos, buscando um ambiente propício para medidas extremas que, conforme acreditavam, levariam à extinção do regime democrático e à manutenção de Bolsonaro no poder. Então, não se trata, eu quero ser muito didático, de responsabilizar as Forças Armadas genericamente, mas se trata de perceber que tudo indica que havia participação de generais que queriam esse caos social e institucional impedindo a estabilidade democrática e o governo Lula. Vou dar um exemplo, deputado Rogério Correia. Dia 12 de dezembro e dia 29 de dezembro, segundo investigações, houve tentativa de desmobilizar o acampamento, que era um lugar de pauta antidemocrática e ações criminosas. Segundo investigações, o general Dutra, isso precisa ser investigado, agiu para impedir a desmobilização desses acampamentos. Ele está, inclusive, convocado. O que eu quero chamar a atenção não é responsabilizar o Exército ou as Forças Armadas, mas não dá para ficar só na cúpula da PM. Tem braço de Anderson Torres. E não dá para ficar só em Anderson Torres. Tem braço de generais ligados a Bolsonaro que tinham interesse nesse golpe e na instabilidade democrática. E, por fim, eu queria reafirmar, concordo quando vários deputados como Jandira e Duarte dizem ou é má-fé ou é ignorância quando se tenta responsabilizar o ministro Flávio Dino. Jandira, preste atenção. Foi dito aqui que em 2017 o ministro Torquato chamou a Força Nacional de Segurança, certo? 2017. Depois, mais dois precedentes do próprio ex-ministro da Justiça. Aquele que abandonou o Ministério da Justiça denunciando Bolsonaro por interferência na Polícia Federal. É bom lembrar. 2 vezes se cita este ministro como alguém que chamou a Força Nacional de Segurança, certo? Mas vamos lá, contexto, cronologia, didática e verdade. Em setembro de 2020, portanto, depois desses exemplos, tem um acórdão do STF, o presidente da comissão é jurista. O acórdão do STF, a decisão da maioria do pleno, confirmando a relatoria do ministro Fachin, eu vou dizer textualmente, proíbe a atuação da Força Nacional de Segurança sem requisição do governador. Chega uma hora que eu não sei mais o que dizer, se é preciso desenhar ou reconhecer que estamos lidando com pessoas de má fé, má intencionalidade ou pura ignorância mesmo, porque os exemplos dados são anteriores ao acórdão do STF. Só que o ministro Dino me parece inteligente, bem intencionado e agindo dentro da lei. Ele fez um ofício colocando a força à disposição, uma portaria. Depois fez um ofício ao governador Ibanez, afirmando isso. O próprio governador confirma. E 5 e tanta da tarde, salvo 5h42, é quando isso é liberado. Então, a Força Nacional de Segurança estava onde poderia estar, de acordo com a própria lei. Acórdão do STF, setembro de 2020.
Assim que houve a possibilidade, inclusive com a decretação da intervenção federal, então a Força Nacional de Segurança agiu. Mas hoje eu queria só ficar com esse registro. Polícias militares autonomizadas, ideologizadas, isso é golpe fatal para a democracia. Só tem uma questão: a extrema-direita sabe disso, a extrema-direita quer isso, a extrema-direita insufla isso. Tomara que não seja só essa cúpula responsabilizada. Deve ser com direito de defesa. Mas impressão digital de Anderson Torres, Bolsonaro e de alguns generais que temos que ter coragem de chamar aqui.